Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão conosco aqui no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. O tema da nossa meditação é Vale a Pena Viver. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesses versículos que lemos, que estamos lendo, capítulo de número 3 e capítulo 4, o rei Salomão está analisando o seu argumento de Eclesiastes capítulo 1, versículo de 4 a 11, sobre a monotonia da vida. Por isso que no versículo de número 9, ele repete a pergunta do capítulo de número 1, versículo 3, versículo de número 9 do capítulo 3. Ele repete a pergunta ali do capítulo de número 1, versículo 3. Será que todo o trabalho debaixo do sol vale a pena? Essa é a pergunta de Salomão. Salomão descobre que é preciso observar e considerar 4 fatores antes de dizer que a vida é monótona e sem sentido. Assim ele pede para que seus ouvintes olhem para cima, para dentro, para frente e ao redor, e que considerem aí o tempo, a eternidade, a morte e os sofrimentos. Esses são os 4 fatores que Deus usa para evitar que a vida se torne monótona e sem sentido. Na semana passada, nós vimos que Salomão nos pede para olhar para frente e menciona aí a certeza da morte, porque a vida e a morte, o tempo e a eternidade são todos ingredientes que constituem a nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados de forma alguma. Por isso, nós devemos viver contentes em toda e qualquer situação, porque a maneira que nós vivemos influencia muito o nosso estado de espírito. Nesses versículos que lemos, Salomão nos pede aqui para olhar ao redor e considerar os trabalhos que os seres humanos fazem. E observando pessoas reais, em situações reais, o rei teve de lidar com alguns fatos dolorosos aí para ele. E ao observar aí um tribunal e assistir pessoas sendo julgadas, ele chega a algumas conclusões. E dessas conclusões do rei Salomão nós podemos tirar 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento é que a única justiça que não falha é a de Deus. Versículo de número 1, ele diz assim: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ao ir em um tribunal da sua época, o rei Salomão pôde observar que as pessoas inocentes eram oprimidas pelas autoridades sedentas por poder. As vítimas choravam, mas de nada adiantava. Ninguém ficou com elas para consolá-las ou ajudá-las. O poder estava na mão dos opressores e as vítimas inocentes não poderiam protestar ou exigir qualquer reparação. William Shakespeare certa vez disse: o céu ainda está acima de tudo, e lá preside um juiz que nenhum rei pode corromper.
Prezados irmãos, infelizmente, como Salomão, nós presenciamos muitas injustiças neste mundo. Mas isso não quer dizer que devemos desistir de eliminar a corrupção política e social que existe hoje na sociedade contemporânea e que também existia na sociedade de Salomão. Como cidadãos cristãos, devemos orar por todos os que ocupam cargo de autoridade, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 6, e fazer todo o possível para que leis justas sejam criadas e aplicadas. Mas jamais devemos nos esquecer que a justiça perfeita é somente a de Deus. Deus é o justo juiz que julga todas as coisas com equidade, inclusive autoridades corruptas, em resposta às nossas orações. Não deixe de orar pelas autoridades do seu país. Não deixe de orar por elas, para que Deus haja na vida delas e para que Deus julgue as ações certas ou erradas que cada uma delas fazem. O segundo ensinamento é: jamais desistam da vida. Versículo de número 2 e versículo 3. Versículo 2 diz assim: por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. E versículo 3: porém mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Salomão ficou tão arrasado com o que viu que decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. Na verdade, para ele, melhor era ainda nem ter nascido, pois assim não haveria como ver a perversidade do ímpio. O colunista chamado Josias Bezerra, no Jornal Batista, certa vez escreveu: uma visão enferma da vida torna a vida enferma. Por isso, não desanime da vida, mesmo que ela pareça monótona e sem sentido algumas vezes. Mesmo que você presencie muita injustiça e corrupção nesse mundo, não desanime da vida. Peça todos os dias a Deus para que faça da sua vida uma glória para Ele, para Deus, para que faça da sua vida um perigo para o diabo, para que faça da sua vida uma força para a sua igreja, para que faça da sua vida um testemunho para o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, vale a pena viver e viver com Deus, porque Deus é o justo juiz que dá sentido à nossa vida. Salomão, quando olha aqui para a sociedade, para um tribunal da sua época, ele diz assim: a vida não tem sentido. Mas quando nós colocamos Deus na nossa vida, nós percebemos que apesar de todas as atrocidades, de todas as opressões, de todas as corrupções, de tudo aquilo que nós vemos de mal nesta sociedade, ainda vale a pena viver com Deus e para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que vale a pena viver para a glória do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça em nossas vidas. Nos fortaleça cada vez mais. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.